voz da resistência preta, eu sou. Quem vai em preta, minha bandeira, eu sou. E ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Nós somos um grupo de estudantes licenciandos em Matemática e Computação. E vamos agora bater um papo sobre ações afirmativas, um termo que nasceu nos Estados Unidos da América, em 1960. Então, que comece as apresentações. Olá pessoal, meu nome é Brena Reis, eu estou licenciando em Matemática no IFBA Campus Valença. Olá pessoal, meu nome é José Júnior, eu também sou licenciando em Matemática do IFBA Campus Valença. Olá galera, eu sou o Thiago Lino e também faço licenciatura em Matemática. E eu sou Silas Matos, licenciando em Computação do IFBA Campus Valença. Michel Foucault dizia, lá onde há poder, há resistência. E com isso vamos entrar nesse bate-papo sobre ações afirmativas para a população negra e trans e políticas de acesso e permanência nas universidades. E o que são as ações afirmativas? Segundo o site do UOL, em termos técnicos, ações afirmativas são uma forma de reparar desigualdades no Brasil. É uma política pública que se apresenta como a porta de entrada para o país começar a conceder oportunidades iguais para as pessoas empobrecidas, negras, indígenas e pessoas com deficiências. No trecho do livro Uma História do Negro no Brasil, de Ulamira Albuquerque e Walter Fraga, diz o seguinte: representa uma forma de compensação ou reparação à discriminação sofrida no passado, evitando que o passado se repita interminavelmente no presente e se projete para o futuro. Quando nós falamos sobre políticas afirmativas, precisamos falar sobre o cenário político brasileiro, no geral, que nos últimos anos vem abrigando um conservadorismo muito grande que se expande para outros campos. E quem acaba sofrendo mais com esse avanço conservador são as minorias, a população preta, trans, indígena e por aí vai. E hoje, nesse episódio do podcast, nós vamos falar sobre a população negra e trans e as políticas de acesso e permanência para elas na universidade. Então, entrando um pouco nesse contexto da conversa que estamos tendo hoje, eu acho de grande importância como universitário assuntos relacionados a ações afirmativas. Certo tempo atrás eu estava lendo alguns artigos referentes ao tema e percebi que essa é uma luta de grande importância e engajamento em várias universidades públicas aqui do nosso país. E isso já vem acontecendo há muito tempo, não é de agora essa luta, vem acontecendo há mais de 100 anos. Ou seja, dentro das universidades públicas, as pesquisas, projetos e várias coisas vêm acontecendo a todo esse tempo. E percebendo a luta dessas minorias, principalmente as que vamos trazer aqui hoje, que é as duas minorias referentes à raça e a gênero, isso é um assunto bem complexo. Por isso, a gente precisa se debruçar muito nesses assuntos e a gente vai conversar hoje um pouco sobre isso e vai nos trazer uma visão referente a políticas afirmativas, de ações afirmativas para essas pessoas. Trazendo um pouco do conceito da palavra universidade, né? O conceito que a palavra universidade traz em seu significado é um caráter universal, ou seja, o mundo, entre aspas, nós podemos encontrar dentro da própria universidade. Então esse espaço não pode ser segregado, ele precisa ser frequentado por todas as pessoas, independentemente de quem sejam ou de onde essas pessoas venham. Todas as universidades do mundo são projetos sociais, e esses projetos sociais têm objetivos criados. E esse objetivo, por sua vez, é educar pessoas, treiná-las e inseri-las de uma forma justa na sociedade. Logo, a gente conclui que a produção de conhecimento dessas pessoas, o conhecimento científico, é de grande importância para todos. Por isso que a participação também das pessoas negras e trans dentro da universidade
traz um nível de justiça, digamos assim, e faz ampliar também esse papel que a universidade tem de ser algo universal. E as ações afirmativas se equiparam à equidade, né, a gente comparando aos alunos que vêm de escolas públicas com ensinos básicos precários. E a gente fala aí de alunos periféricos que moram em comunidades, são escolas de comunidade da periferia, né, onde a gente vê a dificuldade desses alunos a chegarem até a universidade. Então, as ações afirmativas ela traz isso com as cotas, né? Os indígenas, da mesma forma, vêm sofrendo tudo isso, os negros e também as pessoas trans também são incluídas nesse processo. E, na verdade, a equidade chega para dar um nível de igualdade entre esses alunos que saem de escolas públicas e alunos que saem de escolas de ensino particulares, que, consequentemente, têm um ensino melhor, né, e mais aprofundado em determinados assuntos. E é isso que as ações afirmativas traz para essas pessoas. Uma oportunidade de ter uma entrada na universidade pública, esse espaço que é para todos, esse espaço que é público, né? E que muitas das vezes acontece a segregação até mesmo dentro das universidades, né? Infelizmente a gente vê muitos casos passando nos jornais de segregação de negros, indígenas, pessoas trans, né, nas universidades. Eu queria puxar nossa conversa um pouco para algumas questões da sociedade ou problemas sociais que a sociedade enfrenta. Aí eu gostaria de falar sobre alguns critérios socioeconômicos e que precisam de enfrentamento, né? Precisa ocorrer algum enfrentamento para esses problemas. Algumas soluções precisam urgentemente serem pensadas para que isso tudo seja solucionado. E a universidade tem um papel muito importante na luta e busca por um combate contra algumas situações, como racismo, como problemas socioeconômicos, também na luta para defender as políticas de ações afirmativas para todas as pessoas que precisam dessas ações afirmativas. Então, a busca por soluções a esses problemas da sociedade é de grande importância para que esses fenômenos sociais sejam solucionados. Para que isso ocorra, primeiramente precisa-se observar esses fenômenos, como eles se comportam, descrever eles, analisar cada um deles e depois disso buscar alguma explicação para o porquê disso estar acontecendo. E a partir daí, buscar alguns meios para que esses problemas sejam solucionados. Mas algumas coisas que abriram os olhos da sociedade para esse tema, no caso o racismo, foi que o negro ele não era muito estudado, o assunto negro não era muito estudado pela universidade. Aí alguns pesquisadores perceberam isso e passaram a estudar o assunto negro. A historiografia os reduziu, no caso os negros, por muito tempo somente aos estudos referentes ao tráfico negreiro, à escravidão e depois à abolição da escravatura, como se a história deles só fosse essas três vertentes. No caso, o tráfico negreiro, a escravidão e a abolição. Mas e depois da abolição? O que foi que aconteceu? Quais foram os problemas que ocorreram no processo depois da abolição da escravatura? Algumas questões relativas à inclusão do negro na sociedade surgiram, já que a partir desse momento eles estavam livres, entre aspas, somente da escravatura. Mas antes já acontecia muito preconceito de discriminação das outras pessoas da parte dele, porque eles eram escravizados. Será que esse preconceito de discriminação deixou de existir? A gente percebe estudando a história um pouco que não, né? A desigualdade social continuou sendo realidade na vida dessas pessoas. Aí a universidade começou a analisar esses pontos que surgiram depois da abolição da escravatura até seus dias e percebeu que o negro continua, sim, sofrendo de discriminação social. Eles observaram também que a universidade, grande parte das pessoas ali presentes só eram filhos de senhores, ou pessoas mais ricas, ou brancos, que estavam ali ocupando os lugares.
Não existiam negros e pobres estudando os cursos mais desejados como engenharia, medicina e direito. Aí alguns pensamentos passaram pela cabeça deles, né? Será que a discriminação realmente deixou de acontecer? Aí eles perceberam que não, né? Após observarem todos esses fatos. Então, algumas reflexões surgem, né? Será que as políticas de ações afirmativas precisam realmente ser pensadas? Aí fica a reflexão para a gente. E a partir de um momento também a universidade passou a analisar todos esses pontos, para assim criar políticas que abrangessem todas as pessoas. E ainda sobre a fala do nosso colega José Jorge, que falou sobre as universidades, seu papel importante, a gente sabe que um dos maiores destaques foi a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, né, que foi a pioneira a implantar o sistema de cotas aqui no Brasil, e em seguida, primeiro foi ela em 2002, em seguida foi a UNB, onde a de Brasília, a Universidade de Brasília, que implantou logo depois em 2004, e a gente tem uma ação concreta de uma lei somente em 2012, né, que é a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, que traz para todos os centros e institutos e universidades federais essa obrigatoriedade de ter 50% das cotas reservadas para essas pessoas. Né? Pessoas negras, pessoas de baixa renda, pessoas com deficiências. E é isso. Ela permite aí agora a democracia desses espaços, né? Permitindo que pessoas também oriundas de escolas públicas de baixa qualidade de ensino básico, elas entrem nesse processo, né? Outro ponto também é que quando os negros foram libertos, depois da abolição da escravatura, eles não encontraram um mar de rosas, né? Eles continuaram encontrando muitas barreiras na sua vida. Havia muita discriminação de raça ainda, discriminação por classe social, falta de emprego, terras próprias para que eles pudessem plantar, e assim eles continuaram se sujeitando a trabalhos, digamos assim, não dignos. Eles foram libertos, mas não tinham renda, e isso foi mais uma grande barreira na vida do negro. Então, quando a universidade passou a pesquisar em torno desse assunto, no caso em relação aos negros, eles buscaram primeiro denunciar o abuso que os negros sofriam. Então, não como uma proposta para superar o racismo que essas pessoas vinham sofrendo. Então, a partir do tempo, as coisas foram mudando, até a inserção de raros negros na universidade. Então, essas pessoas negras que entraram nas universidades passaram a fazer mais pesquisas referente ao assunto, e aí políticas de ações afirmativas foram criadas, dando a oportunidade para mais pessoas negras que antes eram injustiçadas, digamos assim, por não estarem inseridos na universidade. Então, vale salientar que isso aconteceu não de um dia para a noite, né? Foram muitos anos de pesquisa, de luta para essas pessoas. É verdade, Júnior. E essa visão também se aplica às pessoas trans, que sendo mais recente ainda, quando elas estão dentro da academia, fazem pesquisa que busca trazer para as pessoas fora dessa vivência o quão difícil é entrar e conseguir continuar na universidade. Quando pensamos, por exemplo, nas cotas de raça, já é muito mais comum do que as cotas de gênero, o que é muito triste. A primeira universidade do Brasil a disponibilizar vagas específicas para pessoas trans na graduação foi a UFSB, a Universidade Federal do Sul da Bahia, e foi em 2018, que não tem muito tempo. Mas esse ano para cá, 2018 para cá, a UFBA, a UNEB, a UFES também separaram vagas para essa cota, falando mais da Bahia, mas fora da Bahia também tem outros estados. O que eu falei no início sobre o avanço conservador, ele influencia diretamente nas propostas a favor dessa inclusão, como, por exemplo, um recente edital de um processo seletivo para a entrada na Unilab, especificamente para pessoas trans,
Foi criado, mas foi cancelado antes mesmo do processo seletivo acontecer, justamente porque disso, porque os conservadores não quiseram, e eram vagas que já não iam entrar mais pessoas, e fizeram isso para tentar incluir e não quiseram deixar. Infelizmente, acontece muitas dessas coisas. Pois é, Brena. A gente imagina que as políticas afirmativas já vêm acontecendo aqui no Brasil há grande tempo, né? Mas na verdade a gente percebe que não. Isso está acontecendo de certa forma recente. Alguns resultados dessa luta, como o Thiago mencionou certo tempo atrás aqui no nosso podcast, começaram a surtir efeito a partir de 2002, quando algumas universidades, com base numa lei estadual, começaram a institucionalizar cotas beneficiando negros, indígenas e brancos oriundos de escola pública. Aí, com base no exemplo dessas universidades, algumas outras dezenas de universidades públicas, tanto federais como estaduais, começaram também a implementar esse sistema de cotas. E possuíam a mesma finalidade, né? Que era inserir pessoas negras, indígenas e brancas oriundos de escola pública dentro da universidade. Aí, a partir daí, foi um grande marco, né? Aí foi o começo das chamadas cotas, que hoje nós consideramos como proposta da Universidade Brasileira contra o racismo e desigualdade social. Isso foi algo inédito, né, para nosso país naquela época. E também está sendo. Esse sistema é utilizado até hoje, né? Não deixou de ser utilizado. Cerca de 50% das vagas dentro dos cursos nas universidades são destinados às pessoas cotistas. Então, é um bom número usado para beneficiar essas pessoas. E muitos estudantes que antes eram injustiçados se beneficiam desse número de vagas reservadas para ele. Inclusive aqui dentro da nossa disciplina ou até mesmo dentro do nosso grupo que está apresentando o podcast agora, nós temos pessoas que são beneficiadas por essas cotas, que foram beneficiadas por essas cotas. Então a gente vê a grande importância que elas têm. Então, a partir do começo dessas políticas de ações afirmativas aqui no nosso país, uma divisão radical surgiu. Essa divisão começou entre os intelectuais, os pesquisadores e estudiosos referentes ao assunto. Eles se dividiram em pessoas pró-cotistas, que são a favor das cotas, e pessoas anticotistas, que são contra as cotas. Pois é, Júnior. E esses intelectuais, pesquisadores, estudiosos, anticotistas, até hoje apresentam muitas críticas contra políticas de cotas para negros. Kabengele Munanga tratou e refutou os argumentos anticotistas mais comuns em seu artigo Políticas de Ação Afirmativa em Benefício da População Negra no Brasil, um ponto de vista em defesa de cotas. Um dos argumentos anticotistas é o de que é difícil dizer quem são os negros no Brasil por causa da mestiçagem, e nisso poderia haver muita fraude por pessoas que alegam sua afrodescendência pelo processo de mestiçagem, e dessa forma ocupariam o lugar destinado às verdadeiras vítimas do racismo. Munanga, em seu artigo, deixa claro que não acredita que todos os alunos brancos pobres possam cometer esse tipo de fraude para ingressar na universidade pública, por causa do que ele chama de força do ideal do branqueamento, que ainda atua na nossa sociedade. Segundo ele, um racista essencialista que acredita na superioridade de sua raça não vai se identificar como negro com tanta facilidade. Entretanto, já existem muitos casos de pessoas que fraudaram o sistema de cotas, casos de denúncias que ainda serão analisadas, casos de expulsão e invalidação das matrículas dos fraudadores. Segundo um levantamento feito pela Folha, publicado em agosto de 2020, dados de 26 universidades federais brasileiras indicam que pelo menos 163 estudantes foram expulsos por fraudes em cotas raciais, além de muitas e muitas outras denúncias. E esses fraudadores são pessoas brancas
que se dizem afrodescendentes quando convém, embora usufruam os privilégios de serem brancos durante todo o resto do tempo. Então, o que é importante deixar claro aqui é que ser filho ou neto de negros não garante o acesso às cotas raciais, porque o racismo no Brasil é baseado no fenótipo. Você é julgado pelo fenótipo, sofre discriminação, preconceito pelo fenótipo. E o fenótipo são as características físicas, como cor da pele, o cabelo, o nariz, a boca, os traços do rosto. Então, se trata de como você é lido pela sociedade, de como a sociedade te enxerga. Como já dizia Horaci Nogueira, no Brasil o preconceito é de marca e não de origem. Quanto mais características que identificam a pessoa como negra, mais chances de sofrer com racismo. Quanto mais características brancas, maiores as chances de inclusão social. No sistema de cotas, a pessoa se autodeclara negro para concorrer às cotas. O movimento negro defende que deve existir um grupo para prevenir as fraudes. E esse grupo já existe, é chamado de Banca de Heteroidentificação, que é constituído por avaliadores que vão observar os candidatos e avaliar se a autodeclaração racial feita pela pessoa é autêntica, baseando-se apenas nos aspectos fenótipos do próprio candidato. Mas assim, é importante ressaltar que não é só uma característica única, mas sim o conjunto de sinais que são lidos pela sociedade como traços negroides. E é muito melhor que esse processo seja sempre feito no ingresso dos alunos. É muito mais simples de ser resolvido do que desligar um aluno que já faz o curso há anos. E esse método tem sido adotado por muitas universidades brasileiras. E é fundamental implementar um comitê de heteroidentificação para que as cotas raciais não sejam usadas para beneficiar pessoas brancas desonestas. Desde quando a Lei Federal de Cotas foi promulgada no ano de 2012, o sistema de cotas ele conseguiu suprir uma grande falta de diversidade no meio acadêmico, proporcionando maior equidade de oportunidades para jovens brasileiros. Mas, é claro, os negros ainda são subrepresentados nas universidades públicas brasileiras. Segundo dados do IBGE de 2018, os alunos negros compõem 50,3% das universidades públicas, apesar de corresponderem a 55,8% da população. E assim, segundo Munanga, a cota é apenas um instrumento e uma medida emergencial, enquanto se buscam outros caminhos. E existem muitos outros argumentos contra as cotas raciais. Mas a questão é que dizer simplesmente que implantar cotas é uma injustiça, sem propor outras alternativas a curto, médio e longo prazo, é uma maneira de fugir de uma questão essencial para uma grande parte da população brasileira que é negra e, consequentemente, para o próprio futuro do Brasil. Durante todo o episódio, a gente tem falado sobre a importância dessas pautas e agora eu queria dar um exemplo de uma política que ajuda muito na permanência de pessoas trans na universidade, que é a do nome social. Mas afinal, o que é o nome social? Ele é um nome pelo qual a pessoa trans se identifica, é reconhecida na sua comunidade e no meio social. Uma vez que o seu nome civil, isso é o nome de registro, não reflete a sua identidade de gênero. Quando dentro da universidade essas pessoas não são referidas pelo seu nome social, gera situações de desconforto e desrespeito, o que torna difícil a convivência dentro de espaços assim, não sendo rara a evasão. Uma coisa dessa é absurda. O lugar que deveria ser onde as pessoas se sentem mais incluídas e não são constrangidas. Em 2016, a então presidente Dilma assinou o decreto número 8.727 e passou a ser direito das pessoas trans no Brasil, dentro das instituições públicas,
serem reconhecidas pelo nome social e pela sua identidade de gênero. Esse foi um decreto que ajudou muito nessa luta. Uma outra política de permanência utilizada pelas universidades são os auxílios de permanência, para aquelas pessoas que possuem baixa renda. O valor desse auxílio varia a depender da universidade em que o estudante está inserido, mas uma coisa é inegável, né? É através desse valor que milhares de estudantes conseguem se manter estudando, pelo menos no início do curso, né? Até posteriormente conseguirem um estágio ou um emprego, algo do tipo. Mas é muito bom ver que as coisas estão mudando, tanto para as pessoas negras e trans, que são hoje extremamente marginalizadas e sofrem muito preconceito na nossa sociedade. A gente vê nos jornais várias reportagens e denúncias que trazem números alarmantes, como aqui no Brasil, que é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo, dentre elas as pessoas trans. A maior parte, na verdade, desses são pessoas trans. E um outro número também, que eu não sei se cabe falar aqui, mas eu vou falar, é que no Brasil é o país que mais consome vídeos pornôs ou vídeos para maiores de 18 anos de pessoas trans. Ou seja, nesses dois números ou dados a gente vê uma grande discrepância, né? Mas o que eu queria salientar mesmo eram esses números alarmantes e assustadores. Por estarem sendo mortos diariamente, as pessoas trans percebem que elas estão sendo ameaçadas. Então, por isso, elas lutam pelo seu espaço dentro da sociedade e a universidade faz parte, né, desse espaço. Essa luta é muito grande para essas pessoas. Por isso, as políticas de inserção e permanência dentro da universidade é necessário. Elas foram implementadas depois de muito sofrimento e luta vividos por essas pessoas. Júnior. E outra coisa que é alarmante é se pensar que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, quando a nossa da população cis é de 76,7 anos, aproximadamente. É menos da metade, porque travestis, mulheres e homens trans e pessoas não binárias são mortos todos os dias no nosso país por causa da transfobia. Pois é, Breno, é muito triste ver esses números, né? Isso se dá pelo grande preconceito que essas pessoas sofrem. Já não basta o processo de aceitação, que é dificultoso. O pós-aceitação acaba se tornando pior ainda, porque muitas dessas pessoas, pelo preconceito, acabam recorrendo ao uso de drogas, a trabalhos que não são valorizados ou até mesmo a prostituição. Aí isso, consequentemente, deixa essas pessoas expostas à violência. Por isso, essa estimativa de 30 anos se dá, né? Pelo grande número de preconceito que essas pessoas sofrem. E com isso, quando as portas das universidades se abrem para essas pessoas, ajudam a crescer a expectativa de vida delas. Vão ter mais chances de outros tipos de emprego, de trabalhos formais e de serem pesquisadores. Até na graduação, com a ajuda dos auxílios de permanência, é uma ajuda para mantê-los enquanto eles estudam, que é muito importante, que foi justamente o que Júnior falou sobre o auxílio de permanência. Isso mesmo, Brena. Para muitos, era essa a oportunidade que faltava, né? O acesso à universidade pública. Então, a gente percebe que aqui no Brasil, grandes mudanças foram feitas graças a essas políticas de ações afirmativas. E a gente percebe também, né, no nosso dia a dia dentro da universidade, o resultado disso. Grande parte das pessoas que estudam nas universidades são oriundas dessas minorias. Elas se beneficiam dessas ações afirmativas. São essas pessoas negros, pobres, indígenas, travestis, transexuais, pessoas brancas que são oriundas de escola pública e assim por diante. Então, muitas delas mudam as suas vidas graças a essa oportunidade de estarem numa universidade, tanto pública como particular, graças às políticas de ações afirmativas. E aqui nós encerramos nosso podcast, agradecendo você que ouviu até o final.
né? E quem sabe até a próxima. Nós agradecemos a você e tenha uma maravilhosa experiência e se aprofunde nesse assunto. Ações afirmativas no Brasil.